Muito obrigado por me darem a oportunidade hoje de fazer a defesa da minha tese de doutoramento, subordinada ao tema Atitudes e Percepções de Clínicos e Indivíduos relativamente a aplicações digitais de saúde mental. Como o próprio doutoramento, esta será uma breve jornada que começará também por enquadrar este doutoramento na minha jornada pessoal e depois por corrermos os 3 manuscritos que compõem esta tese, finalizando com algumas conclusões gerais que podem ser derivadas daqui. Esta jornada começou, como algumas das pessoas nesta sala sabem, há já algum tempo, desde o meu nascimento, em bom rigor, até 2008, em que sempre, crescendo numa família de bancários, tive uma apetência particular para a economia, mas também fui profundamente fascinado, sempre também, e peço desculpa porque estamos aqui a ter algumas dificuldades de interpretar a operabilidade, um grande fascínio pela área das ciências da vida. E, portanto, essa curiosidade manteve-se ao longo do meu trajeto e teve um ponto particular em 2015, aquele que se chama o ano da autodescoberta, nesta frase em latim. O pior dos tempos, porque foi o ano em que me confrontei precisamente com as patologias mentais mais prevalentes na nossa população, mas também o melhor dos tempos, porque me inspirou a que, quando possível, fizesse alguma coisa relativamente a isso, quando melhorasse. A chamada ao serviço público levou-me a servir em gabinetes governamentais. Estou atualmente no 3º e talvez último serviço. E, tendo adquirido algumas competências no que diz respeito à elaboração e à condução de políticas públicas, entrei para o Parlamento da Saúde na sua primeira edição em Portugal, tendo conseguido ajudar a construir um policy paper precisamente na área da saúde mental, do qual saíram 4 recomendações, 2 das quais são hoje realidade no mapa do sistema de saúde português. Em 2019 rumei a Bruxelas, onde tomei contacto com os dados de uma forma mais intensiva, com a política de saúde e o potencial que os dados têm para a melhorar, e também, no final do ano, com uma doença que todos nós viríamos a conhecer como sendo a Covid-19. E foi também nesse período que vim até aqui, ao Hospital de São João, ter uma sessão excelente sobre dados de saúde no dia 24 de janeiro de 2020, e onde tomei contacto com este doutoramento que hoje espero concluo. E, portanto, este acaba por ser uma nova etapa que concluo desta forma. Passando ao primeiro manuscrito, e onde me demorarei porque ele próprio dá mais contexto para os 2 seguintes. A transformação digital na saúde é hoje um facto incontornável. E estamos a falar de um mercado que cresceu 10,4% em média ao ano entre 2016 até 2020. Estes números que estão aqui derivam do Digital Health Trends 2021, da IQVIA. E, portanto, nós podemos ver que durante o ano 2020, o ano de maior produção digital associada à pandemia, nós tivemos um ponto em que chegámos a ter 250 aplicações por dia a chegar às principais App Stores. Ao mesmo tempo, identificámos alguma consolidação de mercado preliminar. 110 destas aplicações concentravam entre si cerca de 50% dos downloads. E, curiosamente, as 3 áreas de doença para as aplicações focadas na gestão de doença eram precisamente saúde mental, doenças cardiovasculares e a gestão da diabetes. Portanto, não será despiciente dizer que a Covid-19 acelerou e muito a transição digital na saúde, ou pelo menos a adoção de soluções digitais, até pelo distanciamento físico que impunha. Mas não há bela sem senão, e no caso destas aplicações existiam preocupações, e preocupações muito justificadas. A primeira e principal delas, o facto de não existir validação clínica ou técnica ou estándares sobre os quais essa validação pudesse ser feita. Para além da literacia em saúde, ou da falta da mesma, com a qual nos batemos há já mais de 20 anos, acrescentamos uma outra falta de literacia, a da literacia digital, e adicionamos a todas as barreiras ao acesso aos cuidados de saúde que já conhecemos
uma nova, o chamado Digital Divide, que podemos simplificar como sendo a barreira que a conectividade nos impõe. A possibilidade de termos teleconsultas com qualidade, a possibilidade de conseguirmos ter câmaras no telemóvel com a resolução suficiente para que os diagnósticos, rastreios, terapêuticas que fazemos com base na mesma possam ser conduzidos de forma eficaz. Para além de uma míriade de questões éticas e legais que se vieram colocando. E isto levou a que alguns Estados adotassem medidas, do ponto de vista regulatório, para conseguir ter alguma forma standardizada de conduzir esta avaliação e, bem assim, ser capaz de aferir dos seus benefícios e riscos. A Alemanha foi pioneira, apesar do estado de digitalização da sua saúde não ser particularmente forte, e instituiu um programa chamado DIGA. DIGA é um acrónimo que significa Aplicações Digitais de Saúde em alemão. Vou-me escusar a dizer isto. E, essencialmente, à data de 17 de novembro, tínhamos 49 aplicações instituídas para reembolso, ou seja, que tinham passado um processo regulatório exigente, e, desde o início do ano, year to date, até 17 de novembro, tínhamos um crescimento de 22,5% nestas apps. 27 delas estavam com status permanente, ou seja, já não estão a título de piloto, já estão como qualquer medicamento, como uma parte natural do sistema de saúde alemão. Mais interessante ainda, cerca de 49% delas destinam-se, ou estão classificadas como destinando-se, a perturbações do foro mental, com um crescimento de 33,3% durante este ano. No caso da Bélgica, adotaram uma ferramenta de certificação chamada mHealth Belgium, instituindo essencialmente um processo de seleção baseado numa pirâmide de 3 níveis. Um primeiro, do ponto de vista legal e regulatório, um segundo que visava essencialmente uma comunicação segura e condições de privacidade, e uma terceira que visava o seu aspecto económico e, portanto, todas as questões associadas ao financiamento e reembolso. A variação que nós vemos durante o ano de 2023 até à data prende-se essencialmente com a passagem de apps do nível 1 para o nível 2, sendo que o pipeline parece estar a enfraquecer naquilo que diz respeito ao nível 1. Do ponto de vista da União Europeia, o RGPD e o Regulamento dos Dispositivos Médicos parece ser ainda a norma na maioria dos Estados-membros. A França adotou o PECAN a 31 de março de 2023, que é essencialmente uma cópia, uma réplica do DIGA, mas adotando dispositivos médicos com as classes 2B e 3 no sistema de reembolso. E não se antecipa que haja qualquer abordagem a nível comunitário nos próximos 5 a 10 anos. Finalmente, os Estados Unidos, como é sua tradição, adotaram uma abordagem um bocadinho mais para o mercado e, portanto, permitiram que, com base nas guidelines adotáveis para o Software as a Medical Device, fossem testadas estas aplicações e o seu circuito de reembolso. O primeiro balanço foi feito em setembro de 2022 do projeto piloto conduzido a nível federal, o PreCert, e, para além disso, lançaram o Digital Health Policy Navigator para todos os que desenvolvem aplicações, de forma a que estes possam ter diretrizes claras do ponto de vista regulamentar sobre aquilo que se pretende que venha a ser ou não introduzido no mercado. Posto isto, porque é que é importante falar de aplicações digitais de saúde mental? Porque, como podem ver, Portugal, e isto são dados do Institute for Health Metrics and Evaluation, compara de forma extremamente negativa, quer do ponto de vista da carga da doença, quer do ponto de vista da sua prevalência, com as demais nações. No nosso caso, vamos focar-nos nos Estados Unidos e na Alemanha, ambos países desenvolvidos, onde a prevalência e a carga da doença destas doenças tende a ser maior. Portugal, neste enquadramento e neste conjunto de dados em específico, apenas comparava melhor do que a Somália. E outro ponto que nós podemos ver aqui é que em todas elas mantém-se uma regra. É que a depressão e a ansiedade representam mais de metade, quer da carga de doença, quer da prevalência de doenças. Sendo que estes dados reportam em 2019 e, portanto, não incorporam ainda eventuais alterações que a pandemia da Covid-19 tenha introduzido no nosso mapa. E, portanto, torna-se óbvio, antecipando aquilo que seja o futuro do nosso sistema de saúde, que é necessário ter mecanismos de rastreio populacional e de seguimento
rápidos e acessíveis, quer do ponto de vista da utilização, quer do ponto de vista do custo. E é por isso que Portugal, em conjunto com o facto de o seu sistema de saúde ser eminentemente público, quer na prestação de cuidados de saúde, quer no financiamento dos cuidados de saúde, assim como pelo facto de não ter até agora nenhum circuito regulatório para estas aplicações, e considerando dados da Ordem dos Psicólogos Portugueses que 51,4% da população irá padecer de algum problema de saúde mental ao longo da sua vida, então estas aplicações podem ser uma ferramenta que podemos adotar do ponto de vista de política de saúde, com o objetivo de gerir estas condições e ajudar a aliviar a carga da doença e o seu impacto no nosso sistema de saúde. E constituirmos assim como um país ideal para ser uma testbed neste sentido. Do ponto de vista das questões de investigação que foram perseguidas, esta é então a minha grande questão. Será que estas aplicações digitais de saúde mental, apps de saúde mental, para ser mais breve, seriam bem-vindas em Portugal e num sistema de saúde com a sua economia política, ou seja, com a sua distribuição de incentivos culturais e organizacionais? Do ponto de vista dos profissionais, no manuscrito 2, perguntamos como é que os clínicos percebem estas aplicações, quão digitalmente literados acham os clínicos que são e que os seus pacientes são, qual é que é o papel que veem para si próprios na digitalização da prestação de cuidados e quais é que são os principais benefícios, desafios, oportunidades que aqui identificam. E este seria, para um economista, o lado da oferta. O lado da procura, esse seria composto por uma designação que, à falta de melhor palavra, seriam os indivíduos. E, portanto, perguntar-nos-emos também como é que eles veem estas aplicações, que fatores é que determinam a decisão de as utilizar, quais é que são as suas preferências na obtenção de recursos e estratégias para melhorarem a sua saúde mental, como é que acham que a sua saúde mental está e quais é que são as suas percepções, as suas atitudes sobre a saúde mental. É algo mais polémico, é algo que devemos falar abertamente. E por isso, pegámos em dois estudos, um de Dahlhausen, relativamente ao lado da oferta, e outro de Porgodes, relativamente ao lado da procura. Adaptámos os seus questionários e as suas análises ao contexto português, de forma a ter o máximo de comparabilidade direta com estes contextos, e baseámos então a nossa metodologia em 4 fases. Uma primeira, essencialmente, de tradução do inglês para o português e de adaptação das devidas análises. Uma segunda fase de feedback e calibração com base no mesmo destes questionários e dos instrumentos de análise. Uma terceira, respeitante ao desenvolvimento do estudo e à retradução do português para o inglês, porque fizemos um compromisso desde cedo com a possibilidade de reproduzir este estudo noutros contextos. E uma quarta que se prendeu, evidentemente, com a análise dos dados, dos resultados e em fazer a sua discussão. Portanto, propusemos aqui apresentar o protocolo daquele que é o primeiro projeto de investigação com o objetivo específico de avaliar se as aplicações digitais de saúde mental são ou não bem acolhidas no contexto português, providenciando assim contributos valiosos para players quer do setor privado, quer do setor público, também encontrando aqui uma ferramenta de benchmark que ajudará Portugal a comparar-se com o exterior e, mais ainda, ajudar a caracterizar a organização industrial deste mercado, designadamente no que diz respeito ao mapeamento das expectativas, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. Seguindo para o manuscrito 2, qual é que é a motivação essencial deste manuscrito 2? A grande promessa das aplicações digitais de saúde mental é que estas aumentem o acesso à saúde mental. Mas nós sabemos que nenhuma intervenção em saúde, muito menos uma de caráter inovador, entra na lógica de funcionamento de um sistema de saúde sem que seja adotada pelos clínicos. E por isso, provou-se essencial entender qual é que era a perspectiva dos clínicos acerca desta intervenção. E decidimos, por isso, que o nosso contributo seria efetuar o primeiro estudo que combinasse as atitudes de clínicos, aqui definidos como psiquiatras e psicólogos, relativamente às aplicações digitais de saúde mental em Portugal, fazendo a seguir ao efeito catalisador que a Covid-19 teve na telesaúde, a seguir ao facto de terem sido colocados processos de reembolso e de avaliação regulatória na União Europeia e mapeando, então, esse lado da oferta desta equação.
Fizemos um estudo de métodos mistos sequencial, em 2 fases. O inquérito que foi distribuído online, com a ajuda preciosa de todas as entidades que aqui estão referidas, e apontado precisamente a psicólogos e a psiquiatras. E, por outro lado, uma análise de Key Opinion Leaders que nos permitisse, por um lado, recolher a perspectiva e os contributos daqueles que têm uma visão nacional e de fundo sobre o tema, ao mesmo tempo que conseguimos, em linguagem de consultoria, ter uma visão de helicóptero daquilo que foram os resultados do nosso inquérito online e perceber se estes se coadunavam ou não com essa mesma perspectiva. Recorremos a Inquéritos o Porto, e não mentindo, porque era uma via fácil, mas também uma que assegurava a privacidade e possibilitava a disseminação de e-mails dinâmicos, e conduzimos as entrevistas por via Zoom, portanto, seguindo as boas práticas adquiridas durante a pandemia. O inquérito online foi conduzido precisamente durante as mesmas 6 semanas que Dahlhausen e todos, portanto, 26 de setembro, peço desculpa, até 6 de novembro de 2022, e as entrevistas aos Key Opinion Leaders foram conduzidas desde 25 de novembro até dia 23 de dezembro, portanto, mesmo na véspera de Natal. E conseguimos, então, colher uma amostra, do ponto de vista dos inquéritos, em que obtivemos 160 respostas completas, de 400 pessoas que iniciaram este inquérito, 84% das quais mulheres, e, do ponto de vista dos Key Opinion Leaders, tendo convidado 25, tendo recebido respostas de 11, e das quais 7 foram afirmativas, 1 não apareceu, chegando assim aos 6. O nosso enfoque foi, como referi, para bem da comparabilidade, adaptar a análise e entender qual é que era a demografia a que estávamos a apontar, qual é que era a afinidade digital destas pessoas e quais é que eram os benefícios, barreiras e medidas de apoio à adoção que estas viam. Por outro lado, nos Key Opinion Leaders, fizemos o exercício de lhes perguntar isto anteriormente e, depois, mostrar-lhes os resultados e perceber como é que aquilo que tinham dito anteriormente se compaginava ou não com aquilo que vimos nestes inquéritos. E os resultados que obtivemos foram bastante consensuais, o que também reflete uma certa experiência, ou falta de experiência, algumas expectativas a priorísticas sobre este tipo de mecanismos. Portanto, entre os principais benefícios destacam-se o aumento da literacia em saúde, antecipam também os clínicos que aumente a adesão à terapêutica e que permita ganhos de eficiência, sobretudo devido às poupanças de tempo que permite e de recalendarização, designadamente. Relativamente às barreiras, a falta de informação sobre estas aplicações em concreto e sobre a sua adequação a casos de uso clínicos, assim como uma expectativa de que o esforço inicial para as utilizar no contexto do fluxo clínico seja duro. Mais ainda, e corroborando esta segunda, antecipam que a necessidade de ajustamento e de adaptação, quer dos registros clínicos, quer dos processos de trabalho, seja a terceira principal barreira. E naquilo que pode possibilitar a sua adoção de forma mais célere, bom, também é concordante com as barreiras que identificamos, e nesse sentido, mais informação sobre as aplicações digitais de saúde e a sua adequação a casos de uso clínicos específicos, a obtenção de evidência científica sobre a validade desta intervenção em saúde enquanto tal, e a emissão de recomendações ou de diretrizes por parte das ordens profissionais ou científicas para a sua utilização, apresentaram-se como sendo aquelas que melhor poderiam potenciar a referida utilização. Mais ainda, e trazendo-nos aquilo que os Key Opinion Leaders nos disseram, é bastante concordante com aquilo que vimos no inquérito, sendo que, na parte dos benefícios percebidos, existe o enfoque numa melhoria do acesso e da acessibilidade a cuidados de saúde, uma melhoria, sem dúvida, da eficiência e também uma maior proximidade ao utilizador. Do ponto de vista das barreiras, parece corroborar que os clínicos se percebem como sendo digitalmente pouco letrados e, nesse sentido, poderiam beneficiar dos programas que os próprios clínicos dizem não ter de treino sobre este tipo de alternativas. De forma terceira, referiria ainda que consideraram que o sistema de saúde não se encontra preparado para integrar ferramentas digitais nos seus fluxos de trabalho. Em terceiro lugar, medidas de apoio. Essencialmente ter medidas e políticas, quer regulatórias, quer de implementação do terreno, que propiciem a utilização do digital, promover a literacia quer em saúde mental,
quer na utilização de ferramentas digitais, e permitir desta forma ganharem duas pistas em simultâneo, numa maior consciencialização dos profissionais de saúde e, bem assim, numa maior competência dos próprios a fazer este tipo de tarefa e de seguimento. Finalmente, consideraram, de resto, como os anteriores, que seria muito aconselhável que existissem diretivas emitidas pelo Ministério da Saúde português ou por parte das ordens profissionais. Assim, concluímos com este estudo que os clínicos portugueses, na verdade, não são assim tão diferentes dos alemães, divergiam essencialmente no facto de os clínicos portugueses terem menos percepções positivas no que dizia respeito ao sucesso do tratamento com base nestas aplicações, assim como uma expectativa inferior de qualidade nesta interação com o paciente. E existia também um diferencial maior entre se eram favoráveis a que houvesse prescrição e ter a de facto intenção de prescrever. Portanto, refletindo uma vez mais o estado embrionário desta intervenção em saúde do nosso sistema. Mais ainda, que a literacia digital autoavaliada é, de facto, um problema para estes profissionais de saúde e que os clínicos consideram que tanto eles como os seus pacientes precisam de ser educados na sua utilização. E mais ainda, os clínicos veem o seu papel na digitalização deste sistema de saúde como sendo um de promover a literacia entre pares, assim como a construção de capacidade a nível local nas suas comunidades, acreditando que o setor público tem um papel crucial a desempenhar no sistema de saúde e na transformação organizacional que tem que ter lugar para que esta seja uma intervenção de saúde viável. Passando para o terceiro manuscrito, a motivação é muito parecida com aquela do lado da oferta, sendo que, no caso da procura, é bom de constatar que a entrega, a provisão destes cuidados de saúde está a ser muito difícil. Estamos a falar de tempos de espera muito elevados e de uma elevada despesa do próprio bolso das pessoas com este tipo de tratamentos. Vemos, simultaneamente, que a quantidade, a variedade e o número de downloads dessas aplicações demonstra que existe alguma disponibilidade por parte das pessoas para as testar. Sabemos, simultaneamente, e estes são dados do Health at a Glance 2022 da OCDE, que as pessoas jovens, definidas como dos 15 aos 29, para grande pena minha, foram afetadas de forma desproporcional pela Covid-19 e, portanto, estamos a falar de 50% de necessidades médicas não satisfeitas. E, em quarto lugar, que a comunidade académica, quer pelo facto de ser constituída numa larga maioria por estas pessoas jovens, como por ter uma maior afinidade digital, uma maior proximidade com as inovações tecnológicas, pode estar particularmente bem posicionada para implementar este tipo de transição. E contribuímos assim, ou pretendemos assim fazê-lo, com o primeiro estudo sobre as atitudes e percepções que os indivíduos têm sobre as aplicações digitais de saúde mental em Portugal, após, uma vez mais, o efeito catalisador da Covid-19, a seguir ao verdadeiro boom que tivemos de aplicações digitais a entrarem nas nossas App Stores e ao ajudar a mapear o lado da procura deste tipo de intervenção em saúde. Adotámos uma metodologia, replicando aquela de Borgotz e todos, que consistiu essencialmente na distribuição de um inquérito online à comunidade académica da Universidade do Porto. Caracterizámos a nossa amostra do ponto de vista sociodemográfico, desenvolvemos modelos estruturais diretos e mediados, replicando aquilo que Borgotz e todos tinham feito, e depois desenvolvemos o nosso próprio modelo mediado, adicionando determinantes de saúde mental, na fase de construção do modelo, bem entendido. A fonte utilizada foi novamente a inquérito do Porto. Aqui o e-mail dinâmico deu, de facto, muito jeito. O período de colheita foi exatamente o mesmo mês que fizeram em Borgotz et al., portanto, de 20 de setembro a 20 de outubro do ano 2022. E obtivemos 539 respostas completas, das quais, aliás, sendo 968 as pessoas que iniciaram este inquérito,
uma amostra com uma idade média de 24 anos, 68% mulheres e, gostaria de referir, 9,9% destas pessoas eram ou membros do corpo docente ou investigador desta universidade e também pessoal administrativo. E focámos-nos então em preservar ao máximo, com as adaptações estritamente necessárias, a estrutura questionário implementada por Borgodes e todos, assim como a adoção dos ditos modelos de equações estruturais, quer replicando os feitos por aquela autora, quer construindo o nosso próprio. E os resultados a que chegamos berram. Berram porque estamos a falar, e gostaria de chamar a vossa atenção, para dados sobre a ansiedade, em que 64,4% destas 539 pessoas, ou seja, 347, reportaram sentir ansiedade, 57,3% reportaram sentir stress e 31,4% usam aplicações digitais de saúde mental. Estatísticas que comparam de uma forma berrante com aquela que foi a amostra de Borgodes para os mesmos construtos e que demonstra a dimensão também da prevalência destas questões na comunidade académica. E as principais barreiras reportadas por esta amostra, evidentemente, barreiras financeiras, portanto, a dificuldade de pagar por estes cuidados, a utilidade percebida destes recursos e o facto dos próprios terem dúvidas sobre a seriedade das suas necessidades e das suas condições. Naquilo que os levava a utilizar aplicações digitais de saúde mental, que ela fosse gratuita, é uma solução que reúne 4 em 5 pessoas, a garantia de que a informação pessoal partilhada através dessa aplicação permanecia privada e também que partes daquilo que faziam na aplicação podiam ser feitas online noutra plataforma que não fosse a de uma aplicação móvel. Do ponto de vista das atividades que gostavam de fazer nas mesmas aplicações, ser capaz de lidar com as emoções e com os pensamentos negativos, assumiu a prioridade, e em seguida uma lógica de clara gestão da doença, porque se reportava quer a identificar e reconhecer sintomas, quer a ser capaz de os monitorizar de forma longitudinal. Assim, conseguimos perceber, com base no nosso modelo, que diretamente o stress percebido pela própria pessoa e as preocupações que esta tinha com a privacidade, sobretudo na ótica de outras pessoas poderem ter acesso a essa informação, influenciavam diretamente a sua opção de usar ou não estas apps, assim como tínhamos uma variável latente que compreendia quer a percepção do próprio sobre o facto de ter problemas de saúde mental e o facto de ter estratégias para lidar com estas questões já oleadas, já integradas no seu conjunto de ferramentas psicológicas. Conseguimos atingir, no nosso modelo estrutural, feito com base nos dados da amostra, um R quadrado de 41,9%, portanto 10 pontos percentuais acima do resultado obtido por Borgodes e seus colegas na sua amostra, e conseguimos, por isso, expandir o trabalho desta autora e ser capazes de providenciar uma melhor explicação com base nos determinantes portugueses e da realidade portuguesa sobre o que é que leva esta comunidade a usar aplicações digitais de saúde mental. E, portanto, se queremos integrar na comunidade académica aplicações digitais de saúde mental e que sejam eficazes, precisamos que estas tenham poucos ou nenhum encargos, que apresentem evidência da sua utilidade e que o seu foco esteja na entrega atempada de cuidados de saúde. Concluímos, por isso, ao final deste trabalho de investigação, que sim, existem condições para que estas aplicações possam ser bem acolhidas num sistema de saúde, como é o caso do português, sendo essencial para os clínicos ter mais informação sobre as aplicações que estão disponíveis e para que evidência científica da sua validade e recomendações por parte de sociedades profissionais ou científicas, e para os indivíduos é fundamental entender que estas se destinam a abordar o stress que sentem, as preocupações com a privacidade que sentem e também que abordem de alguma forma a autoperceção com problemas de saúde mental e com as estratégias para lidar com a mesma. E qualquer aplicação que vise ganhar o mercado irá ter poucos ou nenhuns encargos, oferecer provas da sua utilidade e, bem assim, focar-se então, mais uma vez, repito, na entrega atempada de cuidados de saúde mental. Não queria deixar de agradecer ao júri por estar aqui presente hoje, nesta que é uma ocasião muito especial para mim, e
ao meu supervisor, em particular, ao orientador, Ricardo, pelo seu apoio e amizade, sempre. Aos meus coautores que estão ali sentados, colegas e amigos, sem os quais este teria sido um percurso muito mais árduo e solitário. Aos meus pais, à minha irmã, à minha noiva, que está em reunião, e aos meus amigos, aqui todos presentes, em corpo ou em espírito, que me apoiaram ao longo desta jornada. E, portanto, para todos aqueles cujas preocupações são as nossas, o trabalho continua, a causa permanece, a esperança vive e o sonho esse não morrerá. Muito obrigado.